Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós somos espíritas e temos estudado a doutrina espírita e temos convivido com os seus princípios, com suas informações, com o modo novo de vida, enfim, com a sabedoria que a doutrina espírita traz para nós aqui na Terra como ponto a ser conquistado para facilitar a nossa vivência, para melhorar as nossas experiências e para nos dar um ponto de vista diferente a respeito de quem nós somos, de nossos objetivos, enfim, de nosso relacionamento em geral com a vida. No entanto, nós precisamos lembrar que o primeiro princípio da doutrina espírita e o seu maior princípio, o princípio que rege todos os outros princípios que estão dentro dessa doutrina, todos os ensinamentos, todas as informações que contém essa doutrina maravilhosa, esse primeiro princípio é Deus. Assim, julgamos conveniente pensar, fazer as nossas reflexões a respeito de como anda a nossa relação com Deus, como anda a nossa relação com o Pai Celestial, pois assim Jesus se referiu a ele. O Livro dos Espíritos, a primeira das 5 publicações das obras básicas, começa justamente, tem a sua primeira questão em torno justamente deste princípio. E Allan Kardec, como todos nós lembramos, nos pergunta o que é Deus. E dali até a questão de número 13, nos traz informações muito importantes sobre o Pai Celestial. Ora, essas informações vêm do plano espiritual e são trazidas através de espíritos superiores. Por isso é muito importante lembrarmos dessas informações para que então possamos estreitar, melhorar o nosso relacionamento com Deus, com o Pai Celestial. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós temos uma definição do que é Deus, e essa definição diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. É uma definição que nos dá 2 características essenciais do Pai Celestial. E notemos que nessa definição não temos um relacionamento direto com essas palavras de Jesus, Pai Celestial, a não ser pela característica de ser a causa primária de todas as coisas. Bom, sendo uma causa primária e uma inteligência suprema, onde a característica de Pai descrita por Jesus? Porque Jesus se dirige a Deus, a inteligência suprema, a causa primária de tudo, pelo tratamento de Pai. Bem, é preciso lembrar que Jesus vivia numa sociedade patriarcal. A sociedade na qual Jesus vivia tinha esse modelo, no qual o pai era a figura central da família, era ele quem provia a família, era ele quem dava as diretrizes da família, era ele quem criava a família. Desse modo, já fica um pouco mais fácil de entendermos por que Jesus se refere a Deus dessa forma. Jesus faz uma analogia para que as pessoas de seu tempo entendessem qual era o papel de Deus diante da raça humana. Ao chamá-lo por Pai, Jesus também atribui imediatamente a Deus as características do amor que o Pai tem por seus filhos. Então, nada nos impede de pensarmos em Deus como um Pai, embora aqui na primeira questão do Livro dos Espíritos nós tenhamos a informação de que ele é uma inteligência suprema, que ele é a causa de todas as coisas, fazendo com que nós percamos um pouco das características humanas que nós imaginávamos em Deus até há pouco tempo atrás, na história humana. Aquele velhinho barbudo, sentado sobre as nuvens, regendo a humanidade, às vezes com mãos de ferro e às vezes com atitudes que não convinham ou que não eram compatíveis com a sua suprema justiça e sua suprema bondade. Assim nós vamos entendendo aos poucos que o Espiritismo traz as características principais de Deus, nos dá os seus principais atributos e faz com que nós deixemos de ligar a figura de Deus
a figura humana. Assim, não relacionamos mais as imperfeições humanas a Deus, não relacionamos mais os nossos vícios a Deus. E assim vamos criar um conceito de Deus que é um conceito muito diferente, um conceito muito mais profundo, que nos dará ensejo para confiarmos mais nele e para desenvolvermos mais a nossa fé. Podemos, sem dúvida nenhuma, nos referir a ele como fez Jesus, o Pai Celestial, entendendo sempre que ele é essa inteligência que coordenou toda a criação e que produziu todo o universo. Causa de todas as coisas, causa primeira. Inteligência que produziu, que criou todo o universo. Bem, e então, depois dessa primeira questão, nas questões 4 e 5, principalmente do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre provas da existência de Deus. Onde podemos conseguir essas provas? A primeira prova é dada ao nível da nossa inteligência. Os espíritos superiores dizem que nós devemos pensar que não há efeito sem causa. Então, nos dizem ele, a primeira prova está num axioma próprio da nossa ciência terrena. O axioma que diz que não há efeito sem causa. E nos pede, olhem para a criação, olhem o universo. Então, a nossa própria inteligência dirá, o universo foi criado, ele existe. De onde ele veio? Não pode ter vindo do nada. Dado que o nada, nada pode criar. Então precisa haver uma força superior que criou o universo. Essa força superior é a inteligência suprema, é a causa primária. Essa força superior é Deus. A nossa própria inteligência chega nessa conclusão. Então nós temos uma conclusão que é alcançada pela nossa inteligência, mas nós temos também a possibilidade da observação. Se nós formos cuidadosos em observar o universo, a partir do mundo mesmo que nos cerca, veremos a força da criação sendo representada na natureza, em tudo aquilo que nos cerca, nas expressões da vida em geral e nas próprias leis naturais que regem os corpos, os astros, que regem todo o universo. Então existe um poder coordenador para toda essa representação da natureza, e esse poder é Deus. Isso está ao nível da nossa observação, está ao alcance dos nossos órgãos sensoriais. Isso é muito importante porque em uma única questão do Livro dos Espíritos nos é dada a oportunidade de observação para os órgãos dos sentidos mesmo, para que nós possamos averiguar se não é mesmo incrível que o mundo à nossa volta esteja tão bem organizado como está, e para que nós perguntemos de onde vem essa organização. E também para a nossa inteligência em uma só questão, sentidos e inteligência. A inteligência por si só irá concluir que existe um poder superior que criou tudo isso. E na questão de número 5, Allan Kardec pergunta o que podemos deduzir do sentimento instintivo que a grande maioria das pessoas, ou que todos os homens nas palavras de Kardec, têm em relação à existência de Deus. Parece que todos nós sentimos que Deus existe em um certo nível. E a resposta dos espíritos superiores é a de que Deus existe, essa é a conclusão. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Devolvem uma outra pergunta, né? Os espíritos superiores. É ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Muito bem, se existe o nosso sentimento, existe uma causa para ele. A causa de um sentimento da existência de Deus é a própria existência de Deus. Assim, as faculdades humanas, todas elas têm um certo tipo de alcance para que nos seja dada uma prova da existência de Deus. Aquelas pessoas que têm esse sentimento mais profundo e mais íntimo dessa existência, têm nesse sentimento a prova. Aqueles que buscam as leis gerais da natureza estão olhando nos olhos de Deus. Aqueles que estudam as leis da física, da biologia, da química, enfim, estão olhando nos olhos de Deus cada vez que fazem seus estudos. E para aqueles que são mais racionais, aqueles que têm na faculdade do pensamento seu ponto forte, encontrarão Deus nesse axioma, não há efeito sem causa.
Muito bem, existem provas então da existência de Deus para todas as faculdades humanas. Cabe a cada um de nós empreender essa busca de acordo com nossos esforços, de acordo com aquilo que temos de melhor em nós. Bom, se nós podemos averiguar que Deus, de fato, existe através dessa fundamentação básica no Livro dos Espíritos, restaria saber se nós poderemos compreender Deus em sua natureza íntima. E é justamente isso que Kardec pergunta na questão de número 10, e a resposta é que não. Para espíritos em nosso nível evolutivo, ainda nos falta um sentido para isso. Nós podemos ter uma concepção geral do que é Deus, entender nas suas características básicas, inteligência suprema e causa de todas as coisas, e em algumas outras características que estão expostas na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, tendo assim um quadro geral do que é Deus e de seus principais atributos, sem que com isso ainda conheçamos a sua natureza íntima, pois precisaremos evoluir e ganhar outro sentido ou outros sentidos, além desses que nós já temos em nós hoje, para compreendê-lo de forma completa. Bem, então nós temos na questão de número 13 enumeradas ou enumerados todos os atributos de Deus para que nós possamos juntar essas informações à informação de que Deus é essencialmente a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A isso juntam-se os seguintes atributos. Deus é eterno. Além daqueles dois, Deus é eterno. Se ele tivesse tido um princípio, ou teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior a ele. Então Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Aqui apenas um pequeno parêntese, não é? O espírito, nós enquanto espíritos não somos eternos, nós somos imortais, é diferente. Deus é eterno porque ele não foi criado, ele sempre existiu. O espírito é imortal porque em algum momento foi criado por Deus, e a partir do momento em que é criado por Deus, não deixa de existir. Mais um atributo, Deus é eterno, sempre existiu, e é também imutável. Sempre existiu na forma como é hoje, e sempre existirá na forma como é agora. Deus não está sujeito às mudanças, pois senão as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. As leis do universo são estáveis, não mudam. Deus é imutável e ele provê essa estabilidade às leis do universo. Deus é eterno, imutável e imaterial. Deus não é material. A sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. Deus é único. Não existe outro igual a ele, não existe outro tão poderoso quanto ele. Se ele não fosse o único, poderíamos ter diferentes pontos de vista a respeito da criação em geral. Deus é único, imaterial, imutável e eterno. Sendo assim, ele é onipotente, é todo-poderoso, justamente porque é único. Justamente porque só ele tem todos esses atributos na sua máxima expressão. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Se tivesse um desses atributos em menor grau, ele não seria Deus. Poderia haver algum outro ser superior a ele. E o último dos atributos colocados nessa questão de número 13, ele é soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então aqui nós temos um elenco de todos os atributos de Deus que nos dão a certeza de que a inteligência suprema e a causa primária de tudo está no comando do universo a todo momento, em todos os segundos. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, de tudo que acontece. E se juntarmos a isso ainda a resposta da questão 614 do Livro dos Espíritos, veremos ali que a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, Deus expressa a sua vontade nas leis gerais que regem o universo, que nós seres humanos separamos, ou nós espíritas, separamos em leis físicas, leis corpóreas, leis do mundo material
e leis do mundo espiritual, sendo que o Espiritismo estuda a fundo as leis do mundo espiritual. A lei natural, essa lei na qual todos nós estamos inseridos, é a lei que rege as nossas existências, nos levando inevitavelmente para a conquista da nossa felicidade. Muito bem. Por que essas informações são tão importantes para nós nos relacionarmos bem com Deus? Ora, se nós entendemos que Deus tem todos esses atributos, que Ele é um Pai soberanamente bom e justo, na linguagem de Jesus, na linguagem espírita, inteligência suprema, criando e mantendo o universo através de suas leis, nós temos aqui a solução para um sonho da humanidade. A solução do sonho da igualdade absoluta entre os homens. Nós sabemos que aqui na Terra temos as nossas diferenças de uns para com os outros. No entanto, quando nós colocamos este princípio criador de todas as coisas, inclusive dos espíritos, nós entendemos que todos nós fomos criados iguais. Fomos criados, segundo o livro dos Espíritos, como simples e ignorantes. Temos todos, portanto, o mesmo ponto de partida. Fomos criados por Deus iguaizinhos uns em relação aos outros. Temos o mesmo ponto de partida, o mesmo Pai. Somos todos filhos de Deus. Mas não é só isso. Temos também todos a mesma tarefa diante da vida. O que nos dá a igualdade em relação aos nossos direitos e deveres enquanto espíritos imortais. Qual é a nossa tarefa? Progresso. Todos nós temos que progredir. Todos nós temos que conquistar algo para as nossas vidas, desenvolver virtudes, nos tornarmos espíritos perfeitos e felizes. Essa é a nossa tarefa. Temos diante dessa tarefa os mesmos direitos e os mesmos deveres. Além disso, todos nós temos a mesma finalidade, perfeição e felicidade, acabamos de citar. Se temos a mesma origem, a mesma tarefa e a mesma finalidade, por conta de um só princípio, por conta de Deus que organizou as nossas vidas assim, esse pensamento destrói as demais diferenças que são circunstanciais e passageiras. Isso nos força a olhar para a nossa essência, quando pensamos em Deus dessa forma e quando pensamos em nossa vida relacionada com Ele, e nos faz olhar também para a essência do nosso próximo e para a essência do que é a vida. Dessa forma nós alcançamos a igualdade entre todas as pessoas. Desaparecem as castas, as religiões, desaparecem os problemas de afinidades por ideologias, por políticas, enfim, por cor de pele, por preferência sexual, desaparecem todas as diferenças, que são momentâneas. Nós olhamos para outra pessoa e reconhecemos nela um espírito imortal também criado por Deus, também vivendo as experiências necessárias para o seu progresso e sabendo que um dia ele será um espírito perfeito, livre da matéria, livre dessas circunstâncias passageiras às quais todos nós estamos sujeitos. O que nos leva a pensar ainda que, diante dessas circunstâncias todas que nós expomos até agora, existe o problema fundamental da nossa existência ainda, que não é esse problema da nossa criação, da nossa tarefa e da nossa finalidade. Existe um problema muito próximo e comum a todos nós que estamos aqui na Terra hoje, que é o problema da dor. O problema da dor, o problema da aflição, o problema do sofrimento. Qual é o papel de Deus em nossas vidas diante desse ponto crucial para todos nós? Pois muitos se desesperam diante da dor. Muitos caem, tombam, perdem a vontade de viver. Alguns entrando em depressão profunda, outros chegando mesmo às vias do suicídio. Qual é o papel de Deus para nós diante desse quadro? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o seu início justamente com esse ponto. Como nós podemos conciliar a soberana bondade e justiça de Deus com nossas aflições, com nossos sofrimentos? Se Deus é soberanamente bom e justo, por que nós sofremos? Bem,
aprendemos através desse capítulo e através de toda essa coordenação de pensamentos, essa concatenação de pensamentos, melhor dizendo, que existe nas obras básicas, que toda injustiça é aparente. Que para nossas dores, sofrimentos e aflições sempre existe uma causa justa. Qual é essa causa? Essa causa está em nós mesmos. Ou nós nos desviamos da lei divina e por isso sofremos, ou nós estamos em uma aflição porque passamos por uma prova. Ou seja, é o ensinamento belíssimo de que nós vivemos para o nosso progresso, ora provas, ora expiações, aqui no contexto do planeta Terra. A expiação é a vivência do resultado de nossas escolhas equivocadas diante da lei divina. Eu tenho uma lei que diz: não roubarás, não matarás, amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Quando eu me desvio dessa lei, quando eu esqueço dessa lei, eu então sofro as consequências do meu desvio. Isso é uma expiação que pode ser vivida na vida presente ou em vidas futuras. Portanto, algumas dessas expiações que nós vivemos hoje, que aparentemente não encontramos causa, são de vidas passadas. E o outro lado das nossas aflições são as provas. São momentos difíceis de nossas vidas, nos quais nós escolhemos continuar vivendo próximos do Pai Celestial, próximos de sua lei. Embora a circunstância seja difícil, eu posso estar vivendo, por exemplo, uma ruína financeira e escolher continuar honesto. Escolher continuar vivendo na honestidade. Eu posso estar vivendo a circunstância do afastamento temporário de um ente querido que desencarnou, por exemplo, e continuar escolhendo viver uma vida alegre tanto quanto eu possa, amando as pessoas que estão ao meu redor. Assim, nós vamos entendendo que a partida de um ente querido ao plano espiritual representa justamente uma mudança para melhor na sua vida, e não mais a morte, como nós pensávamos anteriormente. Isso vai mudando a nossa concepção daquilo que é justo e daquilo que não é, pois nós passamos a ter em Deus a nossa confiança, em Deus, nos seus desígnios, a confiança de que só é feito para uma pessoa aquilo que é o melhor para ela, seja em nível de aprendizado, seja em nível de recompensa. Quando essa pessoa vive uma aflição, ela está vivendo um aprendizado para o enriquecimento espiritual dela mesma. Quando ela passa desse mundo corpóreo para o mundo espiritual, ela recebe, na verdade, uma recompensa, pois ela deixou de viver na prisão do corpo físico e teve a sua liberdade. Inclusive, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item perda de pessoas amadas, nós lemos as seguintes palavras: humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra, acima apenas das experiências corpóreas, não é? Acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, melhor dizendo, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Vejam que pergunta crucial aqui para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa noção de justiça é muito diferente da noção de justiça divina. É claro, Deus conhece todas as coisas, Ele é o Criador do universo, nos conhece intimamente a cada um de nós. Por que pensarmos que a sua justiça falha? Não é? Não falha e nem tarda jamais. Está sempre em execução a cada instante. Estarmos compenetrados disso melhora a nossa vida aqui na Terra. Tanto que, no capítulo 6 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos o Espírito de Verdade nos dizendo na primeira de suas 4 instruções que acima de nós reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz com que germinem as plantas e se levantem as ondas. O Espírito de Verdade aqui trazendo para nós a mesma informação do Livro dos Espíritos, com palavras um pouquinho diferentes. A lei da natureza, a lei da coordenação dos eventos naturais do universo, as estações do ano, o movimento dos planetas, os movimentos das aves indo de um lugar para outro nas estações do ano,
enfim. E o Deus da vida, a germinação das plantas. Essa verdade é imutável. Deus está no comando, trabalhando sempre, gerando vida e organizando o universo. Segue dizendo o Espírito de verdade, nos dando a sua instrução fundamental para a nossa vida aqui terrena. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Olha a ressignificação da vida. Morte não é mais o fim, morte é a ressurreição. Sendo que a vida, aqui na terra, é a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Mais uma vez, se entendermos a nossa relação com Deus, entenderemos a nossa missão aqui, já citada anteriormente. Cultivo das virtudes em nós mesmos diante de qualquer situação. Se estivermos compenetrados disso, cientes disso, estaremos a cada instante da nossa existência nos aproximando um pouquinho mais de Deus. Nos aproximando de Deus entendendo que Ele é esse ponto fixo na nossa existência. Às vezes, quando estamos perdidos, quando o mundo parece ter mudado, quando as situações estão desfavoráveis e nós estamos próximos do desespero e não temos mais recursos, principalmente os recursos terrenos, oferecidos às vezes por médicos, por advogados, por engenheiros e assim por diante, quando parece que não há mais saída, para onde nós ou a que nós recorremos? Recorremos a Deus, pois Ele é o Deus bom, o Deus justo, e isso é imutável. Ele continua regendo nossas vidas. A relação de fé do homem para com Deus hoje é uma relação de confiança. Precisamos confiar de que esse momento é um momento que trará para nós aprendizado, evolução e um momento que fará com que nós progridamos, para que nós possamos melhorar a nós mesmos. Deus é esse amor fixo em nossas vidas. E o outro ponto fixo é lembrarmos de que, diante de qualquer que seja a situação, a nossa aproximação de Deus consiste no cultivo pelas nossas virtudes. A busca pelas virtudes é o outro ponto fixo da nossa existência. E isso também foi pré-estipulado por Deus. Esse é o sentido fundamental da vida para todos nós. Entender o que é a vida consiste em entender isso. Nossa relação com Deus, princípio imutável, e com nossa tarefa, também imutável, conquista de virtudes. E como conversar então com Deus nesses momentos difíceis? O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua abertura, no seu preâmbulo, nos diz que o objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. Como conversar com Deus? Ora, através da prece. Entramos em pensamento, em contato com esse poder superior, esse poder que rege todas as coisas, com essa inteligência suprema, e imediatamente nós mudamos o nosso vibracional, mudamos a nossa disposição, a nossa coragem, paciência e resignação. 3 pontos que são dados a nós por Deus toda vez que nós pedimos isso para Ele em oração. Podemos entrar em contato com Ele apenas para louvá-lo. Podemos entrar em contato com Ele para pedir por nós ou pelos outros. E assim estaremos sempre em contato com Deus, sempre que entrarmos em prece. E nós espíritas temos o costume de fazer as nossas orações para Jesus, para espíritos como, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré, e não há nada de errado nisso. Podemos continuar fazendo essas orações dessa forma, evitando sempre as orações de pedidos para os nossos entes queridos que desencarnaram, porque eles podem estar em situação no plano espiritual de não poder atender os nossos pedidos. Isso pode incomodá-los, tanto quanto nós seríamos incomodados aqui se recebêssemos o pedido de ajuda de algum ente querido e não pudéssemos ajudar. Isso nos traria um certo incômodo, isso nos aborreceria bastante. Isso pode acontecer também em relação aos nossos entes queridos. Então, pedimos em prece preferencialmente a espíritos que sabemos que têm um grau de evolução superior ao nosso. Mas precisamos lembrar de que no capítulo 27, Ação da Prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos que quando alguém ora a outros seres que não a Deus,
falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, por que não entrarmos em contato direto com o Pai Celestial? Por que não elevarmos o nosso pensamento de modo sincero, tranquilo, numa linguagem que seja a linguagem comum, usual do nosso dia, e conversarmos sinceramente com Ele, já que nada acontece sem a permissão dEle? Numa linguagem respeitosa sempre, claro, mas Pai Celestial, estou passando por uma dificuldade, será que o Senhor poderia me ajudar? Me intuindo, me protegendo, me levando à solução desse problema? Ter com Ele esses diálogos sinceros, frequentes, para que nós possamos estreitar a nossa relação com o Pai Celestial e com tudo aquilo que Ele nos permite em nossas vidas. Inclusive, a partir desse conhecimento todo que nós estamos criando em nossas breves reflexões, nós podemos fazer uma distinção entre a vontade e a permissão de Deus, através de tudo isso que nós já vimos até agora. A vontade de Deus proporcionou a criação do universo e de todas as coisas, a criação de nós mesmos. Mas não é da vontade de Deus que nós, seus filhos, soframos. Ainda, o Espírito de Verdade escreve no mesmo item do capítulo 6 ao qual nós já nos referimos. Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer exterminar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, encarnados e desencarnados, vos socorrais. A vontade de Deus é o progresso. A vontade de Deus é a felicidade. A vontade de Deus é a nossa perfeição. No entanto, às vezes Ele permite que as aflições cheguem à nossa vida, justamente como uma forma de nos mostrar que o caminho que nós estamos percorrendo não é um bom caminho. Então, sempre que nós tivermos uma aflição em nossas vidas, façamos essa diferença. Deus não quis que nós sofrêssemos, Deus permitiu que nós sofrêssemos. E aí, se nós perguntarmos por que Deus está permitindo esse sofrimento, lembraremos de nossa tarefa e do nosso objetivo final. E teremos preservada a nossa relação com o Pai, sem nos revoltarmos contra Ele, entendendo que Ele é sempre bom, sempre justo, e que tudo que Ele permite é inteligente. Ele é a inteligência suprema. A nossa oração nos aproxima dele, aproxima a nossa inteligência da inteligência suprema. Portanto, acho que podemos concluir que orar é uma atitude inteligente. E se nós estivéssemos em oração constantemente, estaríamos unidos constantemente à inteligência suprema. Assim, estando Deus conosco sempre, qual seria o real tamanho de nossos problemas e de nossas aflições? Eu acho que seriam ínfimas as nossas aflições, ínfimos os nossos problemas. E para não pensarmos que a oração é apenas essa atitude de nos colocarmos em pensamento com o Pai, eu gostaria de citar algumas palavras que estão no item Maneira de Orar, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós lemos: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça necessário vos recolhais ao vosso oratório. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Belíssimas palavras aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós entendamos que é necessário que façamos de nossa vida uma prece constante em cada uma de nossas escolhas. Assim, queridos irmãos e irmãs, Deus está à distância de um bom pensamento, de um gesto caridoso, de um sentimento elevado. Basta isso para nos aproximarmos dele. Deus está constantemente em nossas vidas e Ele é, sem dúvida nenhuma, o nosso refúgio. Ele é, sem dúvida nenhuma, o nosso abrigo, a nossa casa. Ele é, sem dúvida nenhuma, a nossa origem, a nossa tarefa e o nosso ponto de chegada. Muito obrigado pela atenção de todos e pela paciência. Roguemos ao Pai Celestial, então, que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.